Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse mini curso que se intitula Cinema Anticolonial, Reflexões sobre o Cinema Indígena. Eu sou a Maria Cláudia e eu vou estar ministrando esse mini curso para vocês. Bom, eu vou me apresentar um pouquinho e depois eu falo sobre a ementa e explico também sobre a avaliação e sobre algumas alterações que a gente teve justamente na ementa desse mini curso. Bom, eu sou professora de filosofia do estado de Paraná. Eu sou graduada em filosofia, mestre em filosofia pela Unicamp, especialista em cinema pela Unespar e especialista em antropologia cultural pela PUC e doutora em tecnologia e sociedade pela UTFPR, onde eu desenvolvi uma pesquisa que se intitula Cinema de Casa de Reza, onde eu vou trabalhar com justamente discutir sobre cinema indígena a partir de uma associação cultural de realizadores indígenas, né, da Ascuri, onde a gente vai falar um pouquinho sobre as produções fílmicas e pensar as relações, as alianças que a Ascuri vem construindo com as tecnologias do cinema. Vou falar então um pouquinho para vocês sobre como vai ser a ementa desse curso. Importante eu destacar já desde o início que esse curso ele foi pensado num outro formato. Muitos de vocês, quando se inscreveram, esse curso ele estava dividido entre duas partes que seriam sobre o cinema indígena e duas partes que seriam sobre o cinema africano. Infelizmente, o professor queria ministrar a parte sobre o cinema africano. Ele teve um imprevisto pessoal e ele não conseguiu produzir esse material, então a gente reorganizou esse minicurso e ele ficou apenas sobre o cinema indígena. Então, o minicurso que a gente vai discutir é sobre cinema indígena. Então, eu peço de antemão desculpas àquelas pessoas que se inscreveram nesse minicurso, às vezes justamente porque queriam a parte sobre o cinema africano. Mas espero que vocês continuem, que vocês façam esse mini curso, que a gente vai ter umas discussões muito interessantes sobre o cinema indígena. Então, a gente dividiu nessa reestruturação que a gente realizou, a ementa desse mini curso ela é a seguinte: a gente vai ter um vídeo em que a gente vai falar sobre cinema indígena. Então, a gente vai contextualizar o cinema indígena, pensar essas diferenças entre. Pensar como esse cinema ele é diverso, né? Entendendo, por exemplo, múltiplas formas de produção que tem dentro dessa categoria cinema indígena. Que a gente vai conhecer também um pouquinho sobre uma dessas formas de cinema indígena, que é os filmes produzidos pela Associação Cultural de Realizadores Indígenas, a Ascuri. A gente vai falar depois, na terceira parte, sobre dois filmes específicos em que a gente vai fazer uma análise desses materiais, que é o Tecô-Marangatu e o Aravaí. São filmes que estão disponibilizados nas referências bibliográficas e filmes que são sugeridos para a resenha crítica, que é um dos critérios da avaliação desse minicurso. Por fim, a gente vai finalizar com a parte 4, que a gente vai falar sobre as práticas fílmicas da Ascuri, onde a gente vai falar um pouquinho sobre esse jeito de fazer cinema da Ascuri, o que é esse jeito, o que é isso que ela defende, né? O que caracteriza esse jeito de fazer cinema da Ascuri. E finalizamos com a discussão sobre as estratégias de construção de alianças da Ascuri com as tecnologias do cinema, que é o que a gente vai chamar nessa quinta parte de guaranização do cinema. Então, a ementa desse mini curso é essa. E como avaliação, a gente tem a produção de uma resenha crítica. Ou seja, vocês podem escolher os filmes que foram analisados, que são Tecô-Marangatu e Aravaí, ou até mesmo outros filmes que foram indicados, porque nessas duas partes finais eu trouxe mais alguns filmes para fazer essas discussões. Então, se por acaso vocês quiserem dar uma olhada nesse material, vocês podem acessar esse material também para fazer a resenha crítica. E esse material é disponível no YouTube da Ascuri. Vocês podem lá acessar
o canal da Ascuri no YouTube e vocês vão ter uma série de vídeos, vocês vão acabar encontrando lá e para que vocês podem utilizar para fazer a resenha crítica. Bom, já de antemão coloco que estou à disposição. Como a gente teve que fazer a reestruturação desse minicurso, algumas referências que eu trabalhei nessa segunda parte, filmes, não estão citados nas referências, mas quando eu coloquei eles nos slides, eu tentei colocar já a referência ali. Coloquei, né, a referência para que vocês tivessem acesso a esse material. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, se não estiverem encontrando algum material, podem pedir para mim, que a gente vai conversando, eu ajudo. O meu e-mail está disponível, acho que no processo de inscrição ali vocês têm acesso ao e-mail. Tem um dos vídeos que eu também deixo o meu e-mail disponível para que vocês possam acessar e tirar suas dúvidas comigo. Bom, eu fico à disposição, espero que vocês tenham um bom minicurso, bom proveito e bom minicurso a todos e todas. Até!